Muito boa tarde a todos e a todas. É assim um grande gosto estar aqui nesta sessão de abertura de mais um webinar promovido pela Saúde em Português, neste caso concreto no âmbito deste projeto Mercadoria Humana 4. É também um grande gosto perceber que muitas destas pessoas que estão aqui hoje a participar já têm acompanhado outros webinars e que terão então a oportunidade, uma vez mais, de perceber esta questão do tráfico numa outra perspectiva, como também já sabem. Seja estes webinars que nós vamos promovendo, têm sempre como principal objetivo abordar a questão do tráfico sobre diferentes perspectivas. Da saúde, da polícia criminal, da justiça, da investigação científica, e neste caso concreto vamos tentar perceber como é que este fenómeno acontece, ou qual é que é esta realidade em alguns países da CPLP. Neste caso concreto temos aqui representado Cabo Verde e Guiné. Infelizmente, ao contrário do que tínhamos previsto no nosso programa, a Natália Suzuki, que iria representar aqui o Brasil, não pode estar presente. Houve um contratempo com o voo e ela neste momento está a voar, está a fazer essa viagem e não pôde participar, com muita pena nossa, com muita pena dela, e desde já as minhas desculpas a cada um de vós por esta alteração do programa. Contudo, isto não nos irá impedir de vos transmitir de que quando nós falamos de tráfico de seres humanos, falamos de um fenómeno multidimensional, multicausal, com diferentes realidades, e durante esta hora e meia é isto que nós pretendemos transmitir-vos. Nós temos vindo a falar muito do tráfico de seres humanos, de uma perspectiva daquilo que acontece em Portugal, mas é importante também percebermos como é que isto ocorre noutros países. Por isso, uma vez mais, muitíssimo obrigada pelo vosso interesse e por estarem aqui a participar. Antes de começarmos, gostava só de me apresentar. Então, o meu nome é Ana Figueiredo, estou aqui em representação da Saúde em Português enquanto coordenadora deste projeto, que é o projeto Mercadoria Humana 4, e há quem já conheça, já participou noutras atividades deste projeto, mas quem não conhece, eu gostava só de fazer uma breve contextualização para perceberem a razão de existir deste projeto. Este é um projeto que já vai na sua 4ª edição. A Saúde em Português tem vindo a desenvolver desde 2010 vários projetos de sensibilização e informação sobre o tráfico de seres humanos, e este Mercadoria Humana 4 é precisamente a 4ª edição. E estes projetos servem também para nós, enquanto Saúde em Português, contribuirmos para aquilo que são os objetivos e as metas que estão definidos nos vários planos nacionais de prevenção e combate ao tráfico de seres humanos. É um projeto que tem um financiamento do Programa Operacional Inclusão Social e Emprego, através da Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género, e as ações que nós desenvolvemos são ações que decorrem na região centro, destinadas a grupos específicos, profissionais que nós consideramos que são estratégicos na sinalização de presumíveis vítimas, grupos ou pessoas em situação de maior vulnerabilidade e estudantes. E as ações que nós vamos fazendo são ações adaptadas a cada um destes públicos, adaptadas também aos territórios onde decorrem, daí nós temos sempre este cuidado de estabelecermos parcerias locais para percebermos quais é que são as características de cada um dos territórios e adaptarmos as nossas ações com o intuito de passar esta mensagem no sentido de conseguirmos prevenir e sensibilizar para esta questão do tráfico de seres humanos. E por isso vamos fazendo ações de sensibilização, temos uma exposição de fotografia que vai circulando por todo o país, produzimos materiais inclusivos, multilingües, e realizamos estes webinars. Como eu vos disse no início, este será o quinto webinar de 8 que estão previstos neste projeto. Todos estes webinars estão disponíveis online, ou seja, quem não participou nos outros webinars poderá sempre aceder ao nosso site da Saúde em Português ou às nossas redes sociais e tentar perceber também aquilo que nós, se tiver essa curiosidade, tentar perceber aquilo que nós fomos falando nos últimos webinars. E bom, estamos aqui hoje para dinamizar mais um webinar, principalmente no momento em que nós percebemos que face à pobreza extrema, face a alterações climatéricas, face à própria pandemia e guerra, que há cada vez mais pessoas em situação de maior vulnerabilidade, e faz sempre sentido e cada vez mais falarmos nestas questões do tráfico.
Recentemente foi publicado um relatório da OIT, da Organização Internacional do Trabalho, que alerta precisamente para o aumento do número de pessoas que estão em situação de trabalho forçado. Ou seja, é importante que nós estejamos alertados e alertadas para esta realidade no sentido de sinalizar, de denunciar, de prevenir este fenómeno. Estamos a falar de um fenómeno global, percebemos que nenhum país é imune a esta realidade e é com base nesta globalidade, nesta ligação entre os vários países, que então temos estes ilustres convidados neste painel, o Suleimane aqui em representação da Guiné e a Kelita em representação de Cabo Verde. São pessoas que estão no terreno, que trabalham diariamente esta questão do tráfico de seres humanos, que estão sensibilizados para a realidade, mas também para os problemas e para as dificuldades que muitas vezes encontramos na dinamização deste trabalho, e daquilo que há para fazer e daquilo que também já é tão bem feito. E é isto que nós vos queremos transmitir. Por isso, aos dois, muitíssimo obrigada por terem, assim, no primeiro momento, aceitado o nosso convite. E é bom estas tecnologias permitirem que nós tenhamos esta facilidade de nos ligarmos assim, aos vários pontos do mundo. Entretanto, também gostava muito de agradecer à Rita. A Rita Penedo é chefe de equipa do Observatório de Tráfico de Seres Humanos, que é uma pessoa que observatório que é parceiro neste projeto da Mercadoria Humana 4, e a Rita é uma pessoa que também já tem participado e colaborado e acompanhado não só este projeto de Mercadoria Humana 4, mas outros projetos que dinamizamos aqui na Saúde em Português, e que quando a contactámos para dinamizar neste momento o papel de moderadora, rapidamente aceitou e prontamente aceitou. Muitíssimo obrigada. Bom, espero muito sinceramente que este webinar vá ao encontro das vossas expectativas. Quando nós estivemos a preparar, houve imensos assuntos que foram abordados. Havia sempre interesse e curiosidade em aprofundar cada um deles e percebemos que 1h30 não serve de todo para nós especificarmos cada um destes pontos. Por isso, aquilo que nós pretendemos fazer é transmitirmos de uma forma geral aquilo que é a realidade em cada um destes países, para se conseguir ter uma outra perspectiva relativamente ao fenómeno do tráfico de seres humanos. Agora, só algumas questões logísticas que eu gostava de dar a cada uma das pessoas que está a assistir. À semelhança dos outros webinars, este também será gravado, sim, por isso, daqui a uns dias ele estará disponível no site da Saúde em Português e no YouTube. Quem tiver necessidade de ter um certificado de participação, também será colocado no bate-papo um ficheiro que eu pedi que preenchessem e depois nós iremos enviar o certificado, e solicitava também que depois nos pudessem fazer a vossa avaliação do webinar para prepararmos e planificarmos os próximos webinars. Relativamente a questões ou algum comentário ou dúvidas que tenham, podem nos ir fazendo no decorrer do webinar. Depois iremos reservar 10, 15 minutinhos no final para responder às vossas questões. Sim? Entretanto, não vou alongar mais, passava aqui a palavra à doutora Rita Penedo e espero que o webinar possa ir ao encontro das vossas expectativas. Até já, então. Obrigada, Ana. Boa tarde a todos e a todas, ou bom dia, dependendo da região geográfica que nos estejam a assistir, nomeadamente países da CPLP. Quero agradecer, em primeiro lugar, à Saúde em Português e, em concreto, ao Projeto Mercadoria Humana pelo convite. Cumprimentar os oradores, o Suleimane e a Kelita, e com pena a Natália ter tido essa questão e não poder estar presente. Antes de começar pela apresentação dos nossos ilustres oradores, fazer só aqui um complemento à informação que a Ana transmitiu, até para monitorização do meu próprio tempo. Portanto, nós vamos terminar por volta das 15h45, hora de Portugal, que é para termos 15 minutos para debate e para quem nos está a assistir colocar as questões. Posto isto, vou passar a apresentar os nossos ilustres oradores. Vou começar com a Kelita.
que já conheço há alguns anos e que já trocámos alguns e-mails, até no âmbito da ação da OIM em Cabo Verde. A Kelita Gonçalves é formada em Administração pela Universidade Estadual de Paraíba, no Brasil, peço desculpa, e conta com 12 anos de experiência em gestão, com especial foco no planeamento estratégico dos desafios e oportunidades da migração, desenvolvimento e gestão de projetos, gestão do escritório e gestão financeira. Desde 2013, juntou-se à Organização Internacional das Migrações, OIM, numa jornada em prol da defesa dos direitos dos migrantes, assistência aos migrantes em situação de vulnerabilidade e fomento ao diálogo sobre a governança da migração junto dos parceiros nacionais e internacionais. Com uma larga experiência no terreno, a Kelita tem dedicado especial atenção à proteção e assistência às vítimas de tráfico de seres humanos em Cabo Verde, em parceria com outros atores antitráfico nacionais e internacionais, e impulsionado o debate e o combate a este flagelo. A sua experiência no terreno e na gestão financeira também a levou a colaborar com diversas missões da OIM, o que proporcionou uma das maiores experiências na sua carreira profissional, nomeadamente na recepção e apoio aos imigrantes que foram resgatados na Líbia e retornados à Costa do Marfim com o apoio da OIM. Depois de um longo período de sofrimento naquele país, ela ouviu o testemunho pessoal destes migrantes retornados e sensibilizou-se profundamente com a causa. A Kelita hoje posiciona-se como defensora dos direitos dos imigrantes. É uma ótima frase e mensagem para terminar uma nota da apresentação. Meu caro Manuel Suleiman Embaló, licenciado em Comunicação Social pela Universidade Lusófona da Guiné-Bissau, é membro fundador da Assistência Médica Voluntária, que ajuda a camada da população mais desfavorecida no que diz respeito à saúde em todo o território nacional. Fundador da Associação Guineense da Luta contra a Imigração Irregular, Tráfico de Seres Humanos e Proteção das Crianças. É secretário na Organização Subregional sobre Tráfico de Seres Humanos e Contrabando dos Imigrantes, que tem sede em Abuja, na Nigéria. Participou em várias formações, nomeadamente a que ele destacou e que eu agradeço, participou na formação Melhorar a Resposta da Justiça Criminal ao Tráfico de Pessoas e Fortalecer a Proteção das Vítimas, organizado pelo Escritório das Nações Unidas sobre Droga e Crimes, o NODC, em parceria com o Observatório do Tráfico de Seres Humanos e a Organização Internacional para as Migrações. É formador dos mestres corânicos sobre tráfico de seres humanos, que de resto creio que vamos falar ao longo deste webinar, desta conversa. Não vai ter uma estrutura mais ou menos comum dos webinars, com PowerPoints, apresentações, portanto vai ser num tom mais informal e vamos intercalando, articulando entre a informação sobre Cabo Verde e sobre a Guiné, mas por agora, e só recordar que este webinar tinha e tem como objetivos conhecer o fenómeno do tráfico em alguns países da CPLP, neste caso Cabo Verde e Guiné, no que diz respeito a rotas e principais formas de exploração, respostas de prevenção, combate e apoio às vítimas de tráfico, e também abordar a questão da promoção da cooperação entre países, nomeadamente ao nível da cooperação. Antes de direcionar uma pergunta já mais específica sobre a Guiné-Bissau ou sobre Cabo Verde e sobre a atividade que cada um desempenha no âmbito das entidades junto da qual trabalham, vou lançar já uma pergunta à Kelita e ao Suleiman ao mesmo tempo. Pronto, depois quem quiser tomar a palavra toma. E é a primeira pergunta, e se calhar é um bocadinho já complexa, mas é para começarmos a desestruturar, que é, quando falamos em tráfico de seres humanos em Cabo Verde e na Guiné-Bissau, estamos a falar do quê? E aqui não estou a perguntar sobre a definição legal do tráfico, porque quer a Guiné, quer Cabo Verde, quer Portugal e também o Brasil, entre outros, estamos muito ancorados no protocolo de Palermo, mas estamos a falar do quê? Ou seja, que fatores, mais ao nível estruturais, estão na base do tráfico na Guiné
e em Cabo Verde, que vulnerabilidades é que são conhecidas, vulnerabilidades associadas, e esta pergunta de fatores estruturais e vulnerabilidades desdobram-se em outras 3 perguntas. Quem são as vítimas e quem são os traficantes? Quais as principais formas de exploração e setores? E ambos os países, qual é, em termos da tipologia, como é que se caracterizam? Países de origem, portanto, tráfico interno, tráfico internacional, como país de destino, tudo junto, pronto. É a primeira, é o pontapé. Quem é o corajoso ou a corajosa? Suleiman, Kelita, força. Eu posso começar, Rita. Olha, primeiramente gostaria de agradecer a saúde em português na pessoa da Ana. A Ana foi a pessoa com quem eu tenho estado a conversar um bocadinho sobre a temática, inclusive para mim tem sido um prazer conhecer um pouco do vosso trabalho. Eu parabenizo muito pelo que vocês já conseguiram alcançar no âmbito do vosso projeto. Também gostaria de cumprimentar a todos que também nos acompanham, que estão aqui conosco no horário que para Cabo Verde é o horário do almoço, mas pronto, vamos tentar aqui partilhar um pouco da nossa experiência. Rita, fizeste muitas perguntas, então se eu perder-me e esquecer de algum elemento, vais aqui me lembrar, por favor. Pronto, começando para falar da questão do tráfico para Cabo Verde. Nós em Cabo Verde, eu tenho que começar por dizer que o combate a este flagelo começou há poucos anos, não é? Não temos uma larga experiência como o Brasil, por exemplo, que já tem por aí mais de 20 anos de combate ao tráfico humano, mas nós já estamos, só para vocês terem uma ideia, o nosso código penal é de 2015, não é? Foi publicado em 2015. Então, nós, em Cabo Verde, estamos a tentar organizar a casa, literalmente. Então, já temos feito, já temos resultados. No entanto, ainda, e neste momento, está em curso projetos exatamente para reforço da nossa capacidade de resposta, não é? Enquanto OIM, nós temos observado o tráfico e eu acredito de uma forma, na sua forma nua e crua e da forma mais brutal, que é apoiando as vítimas diretamente. E obviamente também apoiando o governo na sua melhoria da capacidade. Mas qual é o contexto que nos despertou a todos para este combate? Nós começamos a identificar em Cabo Verde algumas vítimas, sobretudo mulheres e sobretudo da nossa região oeste africana, que de uma forma isolada foram, e de uma forma muito, muito pontual, foram fugindo, foram conseguindo escapar à situação do tráfico humano, não é? Então foram assim que nós começamos a efetivamente a afirmar que Cabo Verde já sofre com essa questão. No entanto, para responder ainda às suas questões, nós temos a maioria dos casos, embora os números são mínimos, das vítimas identificadas temos ainda muito pouco. E quem vem, sobretudo, a reportar os casos identificados tem sido o Ministério Público. A OIM também mantém o seu número de vítimas apoiadas, mas o perfil tem sido um pouco variado, mas concentrado sobretudo em mulheres, e mulheres da região oeste africana, da África Ocidental. E nós também temos observado
que não somente estamos a lidar com o tráfico para fins de exploração sexual, mas também para trabalho forçado. Essas têm sido as duas áreas predominantes. No entanto, nós também observamos casos de vítimas, sobretudo nacionais, não é? E crianças, não é? Que simplesmente desapareceram do território nacional e que para nós tudo aponta para uma possível tráfico de crianças para extração de órgãos ou para adoção ilegal. A investigação não é conclusiva, mas efetivamente nós nunca tivemos paradeiro dessas crianças. Enfim, nós também temos a questão das ilhas, não é? Por ser um país arquipelágico, nós temos as 9 ilhas habitadas, então há muita circulação de pessoas entre as ilhas, o que também favorece o tráfico interno para fins de exploração sexual, muito embora não há identificação de vítimas ou de dados, mas nós sabemos que isso poderá sim representar um fator de risco. E aqui em Cabo Verde, eu acho que o fator que tem sido, sobretudo associado a essa movimentação de mulheres e possivelmente de homens para o nosso país, não é? Pessoas que vêm da região, tem sido sobretudo para a questão do desenvolvimento do turismo. Cabo Verde tem vindo a desenvolver a sua área nesta área e nós vemos aqui uma crescente e contínua interesse das pessoas, sobretudo dos imigrantes da região, a virem a encontrarem em Cabo Verde ou a selecionarem Cabo Verde como um possível país para encontrar oportunidades de emprego. Sobretudo quando nós começamos a construir os grandes resorts, então teve um movimento aqui muito grande de pessoas. E nós vimos, por exemplo, em um dos casos que nós já lidamos, a vítima era uma jovem nigeriana e ela foi traficada por um traficante da mesma nacionalidade, juntamente com ainda da organização criminosa participavam nacionais da Serra Leoa e a trouxeram para cá com o intuito de conseguir o trabalho num dos hotéis. No entanto, ela foi enclausurada num bairro aqui na ilha da Boa Vista, que é um bairro muito complexo, o bairro foi construído por imigrantes internos e externos que foram chegando e foram assentando, é um assentamento informal, efetivamente, e aí foram criando várias redes, não é? E foi propiciando várias situações, inclusive situações criminosas. Okay? Então, essa jovem foi aprisionada neste bairro, num quarto, numa casa de um quarto, não é, de um cômodo. Ela perdeu o direito à liberdade e só comunicava com o traficante do lado de fora. E ela, infelizmente, era vítima de tráfico para fins de exploração sexual. E temos que dizer que é brutal saber que para nós lidar foi mesmo muito difícil lidar com essa situação quando ela recebia por aí 6 homens numa noite, não é? E isso num contexto completamente difícil. Então, eu não sei se eu consegui responder todas as questões, Rita, mas efetivamente em Cabo Verde nós temos neste momento estamos a trabalhar para que o país tenha serviços montados, que as instituições tenham a capacidade de lidar com essas questões, de lidar com as vítimas, que estejam a par de todas as formas
que o tráfico humano ele pode atuar e que possam estar capacitados a assistir, a encaminhar e, sobretudo, também a julgar, não é? Devidamente, com a devida ação penal. Resposta. Já lá vamos, Ok. o que é que está em cima da mesa, o que é que se tem avançado e que tipo de respostas têm sido desenvolvidas e se já há também algum tempo, não é capacidade de tempo de avaliação das respostas. Eu sei que Cabo Verde, pelo menos no ano passado, lançou o SOP, vamos chamar o sistema de referenciação, mas isso fica para a segunda volta. Agora passava a palavra ao Suleimano e, portanto, recordando, eu sei que a pergunta era extensiva, mas era já só para abrir aqui um bocadinho o chapéu para depois começarmos a especificar, peço desculpa, as especificidades ou não, ou o que é transversal entre os países. Portanto, que fatores estruturais estão na base do tráfico na Guiné e que vulnerabilidades já são conhecidas. Perfil das vítimas e dos traficantes, se houver informação quantitativa ou quantitativa, peço desculpa, principais formas de exploração e setores e a tipologia da Guiné, destino, tráfico interno, internacional. Suleimano, obrigada. Boa tarde. Antes eu gostaria de agradecer Saúde em Português pela forma que enviaram o convite para participar nesse webinar. E sobre a situação da Guiné-Bissau no que diz respeito ao tráfico de seres humanos é um bocado complexo, porque quase estamos a trabalhar nesse domínio, já lá vão quase 20 anos, e a Guiné-Bissau não tinha situação de tráfico de seres humanos, mas com a globalização e a aparência das outras nacionalidades aqui em Bissau, quase na Guiné, que começou a aparecer essa situação de tráfico de seres humanos, essas coisas. Mas o país, neste momento, está apresentando uma situação um bocado difícil no que diz respeito ao tráfico de seres humanos, sobretudo das crianças e as mulheres. Neste momento são vítimas nesse contexto. E na Guiné, sobretudo crianças, que dizemos crianças talibãs, que são tiradas de uma outra zona para outra zona, uma mendicidade forçada e a exploração sexual dessas crianças também nas outras zonas, por exemplo, zonas insulares. Neste momento estamos a trabalhar nesse sentido, porque a sociedade civil está a fazer o seu trabalho e o Estado também deve assumir uma outra parte, no que diz respeito sobre o tráfico de seres humanos. Estamos a trabalhar com o Instituto da Mulher e Criança há vários anos, no aspecto de tráfico de seres humanos. O que se nota aqui na Guiné é a exploração das crianças e das mulheres. Por exemplo, há crianças que são tiradas dos seus países, das regiões, para a capital, Bissau, e há outras que são tiradas de Guiné-Bissau para Senegal, para a mendicidade forçada, onde que os mestres corânicos sempre obrigam essas crianças a saírem nas ruas para fazer a mendicidade. E normalmente essas crianças são postas nas ruas para pedir esmola. Se não conseguirem o dinheiro que era necessário para o mestre, recebem castigo, tanto físico como psicológico. E através do OIM e mais outros parceiros, conseguimos alguns trabalhos de sensibilização junto dessa população que está a sofrer. E ainda estamos a trabalhar com uma entidade muito difícil, uma etnia, que é a etnia Fula, maioritariamente faz esse tipo de trabalho de mendicidade, e uma religião que quase devemos ter em conta, é a religião muçulmana. Só os muçulmanos é que enviam as crianças para fazer a mendicidade nas ruas, que pode ser claro com essa situação, e também com a etnia Fula. Eu não sei se eu repeti 2 vezes a situação. Porque essas crianças são retiradas da casa dos pais com o intuito de irem aprender Alcorão,
isso não acontece. Essas crianças passam horas e horas a pedir esmola nas ruas de Bissau e nas outras regiões, e sobretudo também no Senegal e a Gâmbia. Neste momento, há milhares de crianças guineenses que se encontram nesses países vizinhos a fazer a mendicidade forçada. Os mestres quase não trabalham, ficam à espera dessas crianças. Cada criança tem que trazer de 5 a 8 anos de idade, tem que trazer diariamente 500 francos. Sabemos que há mestres francos que chegam a ter 10 a 20, 30 crianças numa casa. E se fizermos a conta, cada criança que trazer 500 francos, que é 100 euros, quase, aliás, 1 euro, quase é muito dinheiro para um mestre corânico. É por isso quase que os mestres não trabalham, ficam todo o tempo a ficar aí, à espera que as crianças façam um outro trabalho para angariar o fundo para esses mestres corânicos. E o que vimos é a falta de aplicação da lei, porque fizemos trabalhos de base, sensibilização com os mestres corânicos sobre como podemos prevenir e evitar essa situação. E até uma vez um mestre corânico foi preso por essa situação. Fez 45 dias nas celas de polícia judiciária aqui em Bissau, e depois este mestre saiu sem nada, nem julgamento, nem nada. Ficou, e esse mestre mesmo continua a fazer o mesmo trabalho, e agora conseguiu mais outras crianças, porque eu fui ter com este mestre mesmo, eu lhe perguntei, não, me deram mais outras crianças. Mas o mestre, quando foi procurar essas crianças no Zona Sul, as promessas que fizeram ali é muito, quase, é um tráfico, porque tinha falado com os pais dessas crianças de que ia trazer essas crianças para Bissau, para lhes dar uma maior qualidade do ensino corânico. Isso não aconteceu. Os pais ficaram também satisfeitos de que as crianças vão para Bissau estudar Corão. Isso não aconteceu. Quando este mestre chegou com as crianças ali, fizeram quase 29 crianças. As crianças não dormem bem, não comem bem, têm situação de saúde complicada para essas crianças. Andam horas e horas a pedir esmola. E depois, quando essas crianças foram interceptadas pela polícia judiciária cá em Bissau, prontamente fomos comunicar com o responsável da Associação dos Imãs e dos Mestres Corânicos sobre essa situação, e a partir daí fizemos algumas diligências junto da Polícia Judiciária para saber o que está acontecendo. Mas, enfim, todos esses trabalhos foi por água abaixo. Não há justiça, não fizeram nada. Este homem continua solto e continua com a mesma atividade que estava a fazer. E no que diz respeito a outras zonas, por exemplo, zonas insulares, que é uma situação também preocupante, está a preocupar muito as autoridades e, sobretudo, a sociedade civil. E neste momento estamos a trabalhar sobre o tráfico nas zonas insulares e tentamos fazer alguns trabalhos de sensibilização junto da população sobre o perigo e risco de tráfico de seres humanos, porque agora as crianças, há pessoas que são tiradas de Bissau para essas zonas insulares, quase está com falta de autoridade, não há polícia e quase não há tudo, há falta de tudo, e essas pessoas chegam ali quase a traficar, porque imagine só uma pessoa sair de Bissau, chegar num hotel nas ilhas, já você não vai lhe ver até o dia do regresso. É muito complicado nesse sentido, e o Estado da Guiné também, com a ajuda das organizações, estamos a tentar trabalhar nesse sentido para que possamos estancar esse fenômeno de tráfico de seres humanos, e não só em Bissau, mas também em regiões. A situação de crianças talvez tenha conivência com os familiares também, porque há uma certa contrapartida dos familiares que beneficiam o dinheiro dessas crianças. Porque imagine só, uma criança pode, num mês, uma criança entrega quase 300 euros cada criança. Imagine se uma pessoa tiver 10, 20, 30, 40 crianças. E aí em Senegal,
que ainda é mais difícil. Por essas crianças são postas na rua a mendigar. E esse dinheiro reverte para os mestres direto e cúmplices. Essas crianças ficam ali. Vamos voltar para Bissau. Dizemos, no retorno dessas crianças, o sistema é complicado, porque o mestre já tem uma casa aqui, casa que o mestre construiu na Guiné. Essas crianças saem diretamente para a casa do mestre. E depois essas crianças ficam ali 2, 3 meses e voltam mais para o Senegal, como é que se diz? Em coordenação com o mestre. É por isso que dizemos que é preciso que o Estado da Guiné-Bissau tenha uma casa de acolhimento em todas as regiões. O Estado da Guiné-Bissau não tem casa de acolhimento para as vítimas. Aqui é muito complicado trabalhar na situação de tráfico, porque há pessoas que você recebe ameaças todos os dias. Você está a fazer isso, fazer aquilo, depois vai ver. Essas ameaças são frequentes. Não sei se eu consegui alguma coisa assim. Conseguiu muita coisa e já avançou em algumas questões que tinha aqui preparado, portanto, se calhar vou retomar e vou pedir ao Suleiman para se calhar detalhar mais aqui alguma informação e dinâmicas neste contributo que deu e que agradeço. Queria perguntar à Kelita, quando disseste das vítimas que fugiram e que, em termos ou seja, da tomada, não vou dizer que foi a primeira tomada de consciência ou de conhecimento, mas mencionaste de vítimas que fugiram, imagino, e das conversas que tivemos, que esteve associada a uma auto-identificação dessas vítimas, ou seja, que tipo de denúncia que elas fizeram, e pergunto a quem é que essas vítimas que mencionaste, as que fugiram, dirigiram-se a quem? Foi a entidades governamentais, a entidades não governamentais? Passou por uma auto-identificação, imagino que não tivesse sido, é uma pergunta por tráfico, mas por outra forma de exploração ou de abuso. Portanto, era para saber se podias detalhar mais esse episódio, para perceber a questão da auto-identificação e com quem ou a quem é que as vítimas se dirigiram ou sentiram mais confiança para apresentar a denúncia. Rita, em Cabo Verde, dos casos que nós já tivemos a oportunidade de assistir, as vítimas todas denunciaram às autoridades policiais. Okay? Então, e essas autoridades policiais conseguiram fazer um encaminhamento ao Ministério Público. Ainda na primeira hora nunca é imediato a identificação, em algumas situações sim, mas em algumas não foi de imediato identificado como uma vítima de tráfico humano. Mas, no entanto, chegando ao Ministério Público, analisando todos os elementos e tudo aquilo que foi dito pela vítima, sim, constatou-se que poderia estar-se presente de uma situação de tráfico humano. E aí o Ministério Público tem sido um parceiro e reconhece o trabalho da OIM e sabe que a OIM detém programas globais que apoiam as vítimas diretamente, então encaminham os casos diretamente para nós e já sabendo que Cabo Verde ainda não tem um programa montado, um programa que possa efetivamente ter fundos e meios de apoiar as vítimas com a acomodação, a assistência médica, assistência medicamentosa, a alimentação, a assistência psicológica e fazer todo o trabalho que é preciso fazer para efetivamente garantir uma assistência à vítima na sua totalidade. Então, nós temos observado que, porque assim, o nosso entender é, se analisarmos os dados globais e de alguns países, nós vamos ver que uma grande fatia das vítimas identificadas
faz parte de um grupo que se foi identificado via denúncias. Denúncias não de uma forma direta da própria vítima denunciar, mas de pessoas da sociedade civil como um todo que vão identificando, ou mesmo de ONGs e tal, que vão fazer o trabalho no treino e vão identificando essas situações e vão denunciar. Uma outra fatia que nós vemos nos dados é que as vítimas, ou um outro grande volume, vem de investigação, não é? E uma fatia bem pequena, muito reduzida, vem de denúncias diretas de vítimas que conseguem escapar, não é? Então, se nós analisarmos eu diria, essa tendência, Cabo Verde até agora só registrou os casos de pessoas que fizeram autodenúncia, não é? Que conseguiram fugir, conseguiram escapar à situação de exploração e foram as autoridades policiais. Então, isso quer dizer que há um risco substancial, é que Cabo Verde, não tendo denúncias e não tendo investigação, tem um número maior de vítimas, não é? Há um risco e há esta preocupação. Eu venho tentando trazer esses elementos sempre nas discussões das quais eu tento participar, que é exatamente para chamar a atenção de que nós precisamos de reforçar as duas coisas, a investigação e a sensibilização a nível das comunidades, para que as pessoas possam perceber do perigo, conheçam os riscos e as formas em que o tráfico vai atuando, vai tomando espaço, não é? Nós temos para fins de exploração laboral, para fins de exploração sexual, para extração de órgãos, para casamento forçado, para as questões de adoção ilegal. Então, há aqui as formas que as sociedades não conhecem, mas precisam ter essa noção. Aqui em Cabo Verde, eu parabenizo o Brasil por ter produzido a novela Salve Jorge, e é pena que a nossa colega painelista Natália hoje não esteja aqui conosco, porque eu sei de que tanto isso teve um impacto em Cabo Verde, como também teve um impacto ainda maior no Brasil, para dar às pessoas a conhecer deste crime. Então, e eu acredito que, e era sobretudo, retratava da questão do tráfico humano para exploração sexual, mas nós precisamos também perceber as outras vertentes. Aqui, por exemplo, sobretudo em Cabo Verde, com a situação que foi acontecendo, que eu mencionei há pouco, das crianças que desapareceram e nunca mais foram soube o paradeiro dessas crianças. Então, foi muito mediatizado, houve manifestação pública, se exigiu do governo respostas que infelizmente não obtivemos. Mas se nós formos ver a experiência de outros países, embora isso é algo novo para nós, mas se nós formos olhar a experiência dos países, tudo indica que poderemos estar a falar de, sim, tráfico humano. Obrigada, Kelita. Suleiman, eu queria perguntar, e acho que quer dizer, para além de obviamente também existirem homens vítimas de tráfico em ambos os países, daquilo que recolhemos até agora desta conversa, há aqui uma clara, nos dois países, e também em Portugal e noutros, há aqui uma clara dimensão de género, também a questão da idade e a questão da pertença a determinados grupos étnico-raciais que criam aqui uma vulnerabilidade acrescida ao tráfico, para além das vulnerabilidades estruturais, como a questão da pobreza. Eu acho que o Suleiman também mencionou, eu vou permitir a questão da falta ou da dificuldade de acesso ao sistema de ensino, também com uma dificuldade estrutural que pode encaminhar as famílias
para estas escolas. A minha pergunta agora para o Suleimane é, nesta dimensão, ao pondo os óculos de género, relativamente às crianças talibé, se são menores, pergunto se são só rapazes, mas também raparigas. Se são raparigas, elas, para além de sujeitas à mendicidade forçada, se são sujeitas a outras formas de tráfico ou de exploração, ou de práticas, aquilo que chama-se de práticas nefastas, não é? Em razão de serem raparigas. Já há distinção entre as crianças talibé em razão do género. No que diz respeito às raparigas, porque na casa dos mestres corânicos há uma situação que constatamos no terreno, é que essas crianças, há raparigas ali, mas essas raparigas especificamente ficam ali a preparar comida para as crianças que vão à mendicidade e levar roupa dessas crianças. E depois ajudam as esposas do mestre corânico nos trabalhos domésticos. E depois, ao atingirem 15, 16 anos, já são obrigados a casar com um dos alunos que estão na casa do mestre corânico. Essas raparigas são obrigadas a casar com esses rapazes ali, sem atingir a idade, porque antes as pessoas não sabiam disso. Com o nosso trabalho no terreno, que conseguimos descobrir que isso acontece. Porque há raparigas ali na casa dos mestres, pensando que estão ali ou pertencem à família dos mestres, mas não. São outras pessoas que trazem essas raparigas para a casa dos mestres e ficam ali. Ficam a ajudar no trabalho da esposa do mestre e fazer os outros trabalhos das crianças. Lavar roupa, cozinhar para essas crianças, porque para o mestre as crianças vão ao serviço, quase para mim é um serviço, é a exploração dessas crianças. Ficam ali o tempo todo, quase até 10 anos, assim, essas raparigas ficam ali, a trabalhar com o mestre corânico, e depois são forçados a casar com os jovens que estão ali, que já concluíram a leitura do Corão. No que diz respeito da etnia, eu pertenço a essa etnia que faz a mendicidade, eu pertenço à etnia Fula, porque há dois tipos que dizemos, Fulas de Guiné-Conakry e Fulas de Gabou, que são da Guiné-Bissau e da Guiné-Conakry, é bom separar. Os Fulas de Guiné-Bissau, sobretudo Fulas de Gabou, Bafatá, porque a maioria dessas crianças são de Bafatá, Gabou e Cossa, que fazem a mendicidade, não pertencem à Guiné-Conakry. Fulas de Guiné-Conakry têm os seus filhos aqui na Guiné, por exemplo, dão educação religiosa, mas essas crianças pagam. É muito diferente com as crianças que são nativos da Guiné-Bissau, que são postos a mendigar nas ruas. Aqui que é a diferença. Mas todos é uma única religião que falamos dele. Mas a mendicidade que é diferente. Os filhos de Guiné-Conakry não deixam as crianças saírem na rua. Cobram os pais dessas crianças para pagarem. Mas os fulas de Gabou, que são da Guiné-Bissau, é que mandam as crianças saírem na rua a fazer mendicidade. Aí que está a diferença, porque há dois tipos de fulas aí, fulas de Gabou e fulas de Guiné-Conakry. Essa é a diferença. E depois disso, os familiares pegam nessas crianças, já que não conseguem, pelo menos, terminar o ensino do Corão, fazem as crianças voltar para a aldeia, sem mínima condições. E nem sequer frequentam a escola, como dizemos, escola formal. Dizemos aqui, escola de branco, escola formal, não frequentam. Essas crianças passam a ser delinquentes. Ficam todo o tempo nas ruas assim, a andar de um lado para o outro. Não sei se há mais. Sim. Agora, sendo conhecida e reconhecida esta questão, e depois já volto àquele item outra vez, das crianças talibé, como é que e depois pegando na questão daquele item da importância da sensibilização, como é que se trabalha
a sensibilização junto destas comunidades? Por exemplo, em Gabu e outras que mencionou, como é que se trabalha junto das famílias que Por têm exemplo, uma presença mais, sei lá, conhecedores ou estão à procura de um melhor futuro para as crianças, ou são elas também coniventes com a situação como o Sr. Armando disse, porque também recebem? Como é que se trabalha na sensibilização neste assunto e junto a estas comunidades? primeiro o que fizemos na sensibilização é o seguinte: selecionamos as pessoas que, pelo menos que falam língua fula, selecionamos essas pessoas, trabalhamos com eles, falamos com eles, mostramos o perigo de desinformar sobre o tráfico, porque é muito difícil a compreensão aqui. Costumam desinformar, porque não é fácil trabalhar com essa gente, não é fácil, porque, por exemplo, costumamos chamar as pessoas ali, sentar numa bancada, e nas ruas, ou na casa dos mestres, chamamos eles aí, sentamos e começamos a conversar, dizer, olha, nós não somos contra a tua religião, mas estamos ali para ajudar, para que possamos ter o futuro dessas crianças bem organizado, porque não é normal essas crianças frequentar só a escola árabe, tem que frequentar luso-árabe, seria mais fácil que essas crianças possam aprender, porque a língua árabe é universal. O que ensina no Marrocos, na Arábia Saudita, isso que ensina aqui na Guiné, tudo é igual. O que devemos fazer é consciencializar as pessoas para que parassem de mandar as crianças para a rua, porque não é nada bom. Mas é muito difícil esse trabalho de sensibilização. Por exemplo, sempre costumamos ter encontro com a Associação dos Mestres Corânicos e pais encarregados dessas crianças, onde temos sempre encontro e falamos o perigo da mendicidade. Porque eu vou lhe dizer só uma coisa, um exemplo que eu reparei. No ano passado, uma criança caiu, saiu de Bissac, um dos bairros, que é quase 7 quilômetros a cidade de Bissau, andou isso a pé. Até chegar um certo momento, a criança não aguentava, porque estava doente. Foi batido, foi abusado pelo mestre. Essa criança apresentava sintomas assim, e não podia mais chegar ali. Tinha que cair. E de lá, eu fui contactado, porque quase todas as crianças que fazem medicina aqui em Bissau me conhecem. E eu fui contactado. Eu fui ter com essa criança. Eu perguntei, quem é teu mestre? Não, o meu mestre é isso. Eu tive que pegar essa criança, levar para o hospital. Imagine só, a criança, todos os dias faz mendicidade. O mestre nem sequer arrecadou dinheiro para que possa assistir essa criança. A criança ficou assim, ficou com esse trauma e tive que falar com uma organização aí no Hospital Nacional Simão Mendes para assistir essa criança. E depois disso, eu fui fazer denúncia. E eu falei com a Associação dos Mestres Corânicos, onde é que este mestre foi levado juntamente com outros mestres, onde é que tínhamos combinado. E esse mestre chegou ali, tínhamos que conversar, não, o mestre pediu desculpa. Não tinha sabido que a criança estava doente, mas imagine só, por que você não sabe que a criança está doente, sair da sua casa? Essas coisas assim é a falta para mim, é a falta de autoridade, porque fizemos todo o nosso trabalho, entregamos a autoridade, e depois a autoridade não faz nada, e amanhã essas crianças voltam nas ruas e fazem o que querem fazer, com conivência com os seus pais, porque mesmo os pais, na verdade, culpa não vai só para o mestre corânico, mas também os pais são culpados nesse sentido, porque os pais é que levam as crianças para a casa dos mestres corânicos para ensinarem o Corão. E depois os pais também não ajudam em nada nos mestres corânicos. Os pais não ajudam. Não ajudam em termos de alimentação, habitação. Há pais que chegam a entregar os filhos. Já não importam com as crianças. Ficam ali durante 10 anos. Essas crianças ficam na casa dos mestres corânicos, sem contato com os pais. O referenciamento que fizemos durante 4 meses, com o apoio do OIM, conseguimos saber que há crianças, quase desde que chegaram à casa dos mestres, não conseguiram contato com os pais.
os pais não visitam, ninguém faz nada, as crianças dormem mal, comem mal e faz que tudo mal. É muito complicado. O Estado tem que assumir a sua responsabilidade. O trabalho de sensibilização que fizemos quase está a dar certo. Está a dar certo, porque agora as crianças, quase na cidade de Bissau, há 220 crianças que fazem medicina todos os dias. Na cidade de Bissau. Essas crianças saem de bairros longínquos para a cidade. E voltam mesmo assim. E não conseguem ler. Imagine, 6 da manhã, às 18 horas. Essa criança não consegue fazer nada. Uhum. Obrigada, Suleiman. Pegando nesta questão da importância de reforçar, sensibilizando e formando quer os operadores de justiça, a polícia, fazer a aplicação da lei e a questão da sensibilização que o Suleiman falou, perguntava à Kelita os passos que Cabo Verde tem dado, que também há bocadinho falaste da questão da subnotificação dos casos de tráfico estar associada a um número reduzido de investigações e se calhar à necessidade de trabalhar junto às comunidades para a questão da sensibilização e da denúncia. Pergunta Cabo Verde ou ao IEM, apoiando o governo cabo-verdiano, o que é que tem feito nos últimos tempos? A gente sabe do Plano Nacional e da criação do Observatório e da criação de uma espécie de referencial de comunicação entre as várias entidades, onde pergunto se está também a sociedade civil. Portanto, relativamente a esse sistema de referenciação, como é que ele foi lançado o ano passado, creio eu? Se já houve tempo, eu sei que esta pergunta se calhar já é um bocado estranha, mas porque um ano passa muito depressa, principalmente estes últimos anos que temos tido, se começa a haver algum impacto, pelo menos ao nível institucional, não se calhar logo do ponto de vista de dados, mas do ponto de vista operacional, se já houve impactos, ou operacional mesmo. Rita, olha, sim, para responder a essa questão, nós em Cabo Verde, com o lançamento do SOP e também, que é o Manual Operacional, mas nós quando nós estávamos a trabalhar neste projeto, inicialmente nós só queríamos criar este Manual Operacional que estabelece as ações, o que é que seria a responsabilidade de cada instituição, o cronograma de atuação, mas também também, além da divisão das responsabilidades do cronograma, mas também que estabelecesse aqui algum fluxo de trabalho. Não é? Desde o momento que recebe-se uma denúncia até a vítima ser devidamente assistida e temos o caso, a situação julgada. Então, no entanto, nós continuávamos, e eu digo isso também pela nossa experiência, nós continuávamos a deparar com situações em que as entidades em si, as autoridades em si, não conseguiam falar de forma clara qual era a sua percepção em relação ao tráfico, sobretudo quando estavam a lidar com um caso em concreto. Não é? Eu vou dar aqui mais ou menos um exemplo. Nós, quando tivemos vítimas que eram para trabalho forçado, essas vítimas, eu acho que são as mais difíceis de lidar. Por quê? Porque elas vêm com uma promessa de que vão cumprir 1 ou 2 anos de trabalho, ou 3 anos de trabalho, e quando terminarem esse período, vão regressar para casa, e quando regressarem para casa é que vão receber o valor em que foi-lhes prometido inicialmente. Essas vítimas têm dificuldade enorme, do momento em que forem identificadas, de realmente considerarem que são vítimas de tráfico. Não se sentem vítimas, e não se sentindo vítimas, nós já vimos aqui situações, já tivemos debates em que
ficou sempre a dúvida, não é? Ficou sempre a dúvida, mas neste caso, se ela não colabora com as autoridades para a sua proteção, para a sua assistência, e ela efetivamente não denuncia uma situação de tráfico porque considera que está ainda numa situação de trabalho legal, então qual é a ação das entidades, não é? E nós sempre defendemos. Essa é uma das situações de complexidade, uma das maiores complexidades, porque parece que as outras áreas são sim mais sérias, mas sim, essa quando nós comparamos uma vítima de exploração sexual, ainda há uma complexidade maior, mas mesmo assim, para a vítima, para a aceitação da vítima em específico e para a ação também de resposta, tanto das entidades ou autoridades, é mais complexo. Porquê? Porque tens que convencer a vítima que ela é vítima, tu tens que ainda, e a vítima continua exposta, continua a ser manipulada pelo traficante. Então, é uma conversa difícil. Nós tentávamos, por N formas, até que convencer-los que as autoridades que estão ao redor são de confiança, porque o traficante continuava a tentar a manipular a vítima no sentido, as autoridades são corruptas, estão a tirar a vítima de uma situação legal por uma situação ilegal, não é? E por aí vai. Então, um manual, nós entendemos que o manual tinha sim que ter, não poderia ser somente para definir as responsabilidades, mas tinha que se falar, tinha que se explicar, tínhamos que acelerar efetivamente a capacitação de todos aqueles que estão na linha da frente. E foi um trabalho muito gratificante e para mim foi um prazer enorme ver que o engajamento chegou a todos os níveis. E foi também espetacular trabalhar com a sociedade civil, que mostraram claramente que na sua prática, na sua experiência, no dia a dia, tinham capacidade de contribuir e que estavam mais perto da comunidade e que poderiam, sobretudo, reforçar a resposta em matéria de assistência e em matéria também de prevenção, trabalhar na sensibilização. Então, quando nós montamos o manual, e o manual é um manual muito completo, e esse foi um dos maiores, para mim, um dos maiores resultados é verificar que o resultado do manual despertou interesse a nível nacional, e todas as instituições começaram a nos contactar, nós queremos cópias, nós queremos, inclusive a academia, não é? Inclusive as universidades nos disseram, não, nós queremos a cópia do manual, porque é um manual de quase 420 páginas, que além de tratar todo o processo de referenciação, mas conseguiu também definir, trazer orientação e trazer, sobretudo, dicas de como qualquer um poderia interpretar e lidar com a situação. Interromper, esse interesse da academia também é outra vertente importante da parte da... Não sei se a academia incorporou, do ponto de vista de transmitir informação também aos seus alunos ou ao nível da investigação, mas é interessante esse grupo profissional ter também tomado interesse no manual. Rita, tanto é, não é? Tanto é, para confirmar a tua questão, tanto é que nós já temos agora universitários que já estão a trabalhar com as suas monografias nesta área, ok? Já há interesse a nível dos jovens de trabalhar nesta área, depois que nós, inclusive, eu recebi uma jovem que disse, eu estava indecisa, não sabia o que fazer, é uma jovem que está a estudar criminologia, quando descobriu que nós lançamos este mais, eu quero trabalhar nisso. Então, o impacto, sobretudo, foi nesse sentido, de ver que aceleramos o processo de capacitação, o interesse também se mostrou surpreendidamente, não é? Surpreendidamente recebemos aqui, vemos que as instituições querem sim ter e consideram o manual como um instrumento
de consulta e capacitação para todos aqueles que trabalham e poderão vir a trabalhar com o tráfico humano. Mas ainda para responder a sua questão sobre mais ações que nós temos tentado implementar. Neste momento, Cabo Verde está a avançar já com o seu segundo plano de ação, não é? É o segundo plano de ação que nós conseguimos também que fosse ainda mais participativo, não é? O primeiro, pela questão de tempo, ficou não foi possível ter o envolvimento que nós queríamos, não é? E foi uma iniciativa, inclusive, das Nações Unidas, através da Agência contra a Droga e Crime, o ONU-DC, e então conseguiram mobilizar, mesmo no pouco tempo, conseguiram montar o primeiro plano. Esse é o segundo plano, está muito mais participativo, temos mais tempo, também continua a ser um trabalho que está sendo feito com vários parceiros e no âmbito de um projeto que está sendo implementado pelo ICMPD, juntamente com os Estados Unidos, não é? E nós todos, incrivelmente, Rita, isso eu tenho que tirar o chapéu para Cabo Verde. A questão do tráfico em Cabo Verde tem atraído, tem conseguido um engajamento espetacular. Nós estamos a ter sempre reuniões com a presença de dirigentes, com a presença de staff do governo a nível sénior, mas sobretudo da sociedade civil, sempre participativa e engajada. Então tem sido muito gratificante vermos que em matéria de resposta não estamos ainda no nível que queremos, mas estamos a trabalhar juntos. Ok? Obrigada. Já estamos perto do fim, Ana. Esta hora e meia foi muito mal pensada, porque já podíamos estar aqui. Passa no instante. Tenho uma última pergunta para os dois, mas tenho agora só uma e vou pedir alguma brevidade para conseguirmos respeitar e eu creio que estão a existir várias questões da audiência. Uma pergunta para o Suleiman, a questão da suspensão das adoções internacionais por parte do governo guineense, se mantém essa suspensão, qual a sua relação com o tráfico de seres humanos, e eu sei que são duas perguntas, ainda tenho outra e vou pedir brevidade, o que é horrível. Vi hoje em pesquisa, e eu creio, espero não estar enganada, que a vossa instituição, ou que o Suleiman, por menos tem conhecimento ou participou no desenvolvimento de um código de proteção da criança na Guiné-Bissau. São duas. Está cruzado, não está? Se pudesse falar um pouco, brevemente, mas falar sobre isso, ou então pedir à Saúde em português e a quem nos assiste só mais 5 minutos. Suleiman, obrigada. No que diz respeito à estação de adoção na Guiné-Bissau, que foi suspenso, para mim foi uma boa medida que o governo tomou, porque havia uma situação, uma pessoa sai de um outro lado, vem aqui, leva a criança quase sem nada, como se fosse ir no mercado comprar uma pessoa e levar para o outro lado. O que aconteceu no ano passado foi uma vergonha para o país. Imagine só, no período da pandemia de Covid-19, as crianças foram encontradas em outro país, sobretudo na Argentina, em Buenos Aires. Essas crianças foram encontradas assim por uma família. Essa família resgatou essas crianças e deixaram as crianças nas ruas. As crianças ficaram lá. A Guiné-Bissau não tem representação na Argentina. Tinha que fazer algumas coisas para que essas crianças possam sair de Argentina para o Brasil. E fomos chamados pela ministra, onde que a ministra nos fez essa questão e abordamos isso, porque é muito difícil. A pessoa vem cá com colaboração com as entidades que dão documentos dessas pessoas, porque há entidades que são responsáveis para o documento dessas crianças, chegam ali e quase, para mim, enganam os familiares, olha, me dá o seu filho, vou lhe ajudar nisso, naquilo, e vai dar tudo errado.
o que aconteceu com essas crianças aqui. Estava a acontecer, sobretudo Bafotá, Gabo e Biumbo, são zonas que mais sofreram com esse tipo de situação. A coordenação vem aqui, tiram as crianças e levam. Essas crianças nunca mais vão voltar para o país, ninguém vai saber perder essas crianças. Para mim, a decisão do governo é certeira. Fizeram uma boa decisão para proibir a saída ainda dessas crianças. E participamos, como se diz, não sei se a senhora pode repetir a questão, participei na elaboração do Código sobre a Proteção das Crianças no ano passado, e estamos a trabalhar nesse código, porque há uma certa violação das crianças. A Guiné-Bissau ratificou várias convenções sobre tráfico, sobre proteção das crianças, mas a aplicabilidade da lei é zero. Sinceramente, eu vou dizer que é zero, não estão a fazer nada sobre a proteção dessas crianças. E as mulheres, que neste momento estão a sofrer. Porque a senhora que eu tive conversa com ela, e foi vítima dessa situação. Olha, vou lhe dar isso, tu tens que vir para Dakar, e essa senhora foi para Dakar. Chegou em Dakar, nada. Essa senhora tinha que sair de Dakar mais para Serra Leoa. E assim que essa senhora passou todo o tempo a andar. Quando voltou para Guiné, me contactou e me disse, olha, passei isso. Reportamos a situação para as autoridades, nada. A situação é muito difícil no que diz respeito ao tráfico de seres humanos. Estamos a fazer trabalho de sensibilização junto com o PNUD, ONUDC, que financia esses trabalhos que estamos a fazer para Bafotá, Gabo e Tombalique. Neste momento, os trabalhos estão a dar frutos. Obrigada, Suleiman. O meu despertador já tocou, são exatamente 3:15. Uma última pergunta aos dois, e pegando no último ponto, que era o objetivo desta nossa conversa, do webinar, que é a questão da cooperação para a prevenção. Se calhar a pergunta pode ser um bocadinho filosófica, espero que não. O que é que significa para vocês tráfico de seres humanos em português? Suleiman, queres avançar? Tu estás já com o microfone ligado. Ou avança? Repete, está mal, não estou a ouvir bem. Está. Ok, Rita, talvez podes repetir a pergunta. Pegando muito rapidamente, o último ponto, o último objetivo deste webinar era a cooperação para a prevenção. Neste espírito, e pegando no título do webinar, qual é o significado para vocês de tráfico de seres humanos em português? Sinceramente, não estou a perceber, porque a internet está a cair. Repete, por favor, desculpe, a internet não está na boa. Talvez eu possa avançar com a resposta, assim poderá ser mais fácil do Suleiman também conseguir dar o seu contributo. É assim, na perspectiva da prevenção, eu acredito que, e eu lembro, eu tenho que, das vítimas que eu já lidei diretamente, tive a oportunidade de lidar diretamente. Tráfico humano significa salvar vidas. Ponto. Não é mais do que isso. E eu quando lembro e me vêm os rostos à minha memória de cada uma das vítimas que eu já tive de apoiar, de assistir. E tráfico humano é salvar vítimas na perspectiva de proteger, na perspectiva de quem trabalha para dar resposta. Eu já tive situações que nunca pensei e nunca imaginei na minha vida que eu poderia estar perto disso. Mas se me permitirem ainda 1 minuto para partilhar, eu já tive uma vítima de 16 anos que tentou suicídio por muitas vezes. Inúmeras vezes.
do processo de assisti-la e de fazer-a voltar para casa, e eu não consigo lembrar dela sem encher de lágrimas nos olhos. É sempre assim, eu sempre falo nela e sempre os meus olhos enchem de lágrimas. Mas eu já tive de me ajoelhar literalmente no chão, no terceiro andar, para suplicar para que ela não jogasse do terceiro andar. É brutal. É brutal o que acontece com uma vítima, e nós só podemos pensar perspectiva do tráfico em salvar vidas. Eu acho que muito além de combater o crime em si, que eu sei que é aí que está talvez a solução, mas é salvar vidas. Então eu fico, para mim é isso. Obrigada, Rita. Obrigada, eu, Kelita. Sim, eu percebi a pergunta. Para resumir o que tráfico de seres humanos significa, para mim, transporte, alojamento e mais falsas promessas, e ainda um outro elemento para mim que é fundamental: transporte, alojamento e falsas promessas. Esses conjuntos fazem parte do tráfico de seres humanos. Obrigada, gostei imenso, foi muito gratificante. Passo a palavra para a Ana Figueiredo. Eu não sei agora qual é que é a coreografia, se vão colocar algumas questões que estão no bate-papo ou... Sim, há aqui algumas questões que, entretanto, fui partilhando. Rita, que era para nós irmos colocando. Deixa-me ver aqui. Há aqui algumas questões que se prendem com... Deixa-me só ver aqui. Há quem coloque aqui esta questão das crianças soldado, se de facto isso se verifica na Guiné, em Cabo Verde, se alguém tem conhecimento destas situações. Bom, a situação de crianças soldados, a situação com soldados na Guiné não se verifica, mas há uma situação que devemos ter em conta, situação que eu não quero associar, mas é bom evitar, é bom investir na campanha de sensibilização para a mudança da mentalidade. Guiné-Bissau é um país vulnerável, sobretudo nas linhas fronteiriças, é muito vulnerável. E eu não estou a dizer que pode acontecer, mas temos que prevenir, porque há situações, por exemplo, que está acontecendo em Cabo Delgado, o país, essas crianças saem daqui da Guiné para fazer a mendicidade, a leitura do Corão. Essas crianças, muitas das vezes, as crianças não voltam. Há outras crianças que não voltam, que passam para outras zonas, por exemplo, Mali e umas outras zonas. É preciso que haja uma coordenação com as outras organizações e que haja parceiros que possam ajudar nesse sentido. O país é vulnerável em todos os sentidos. Temos que prevenir antes de chegar na Guiné, sobretudo no que diz respeito ao fundamentalismo. Temos que prevenir e temos sempre ter em conta essa situação. Obrigada. Eu já estou a ver, Ana, desculpa, não estava a ver as questões. Há aqui uma que é se existem situações, vamos chamar sinalizadas ou identificadas ou investigadas de tráfico de pessoas no futebol. Bom, não sei se eu posso responder ou aquele estava a responder. Aos dois. A situação no que diz respeito ao futebol, nos anos atrás, havia uma grande situação de tráfico dessas crianças. Até o meu primo foi vítima dessa situação. Me tiraram aqui na Guiné, jogava muito bem, prepararam documentos, um mês, fui para Portugal. E nunca mais eu lhe vi a jogar. Me disse, olha, não fui jogar porque o meu empresário me fez isso, aquilo. Cheguei lá e não consegui, nem sequer consegui ver uma coisa. Mesmo o dinheiro que ele conseguia ganhar
era dividido com o empresário. Quase a criança não resistiu. Tinha que abandonar o futebol por causa dos ditos empresários que não estavam preparados. Mas agora, neste momento, estão a tentar melhorar o governo está a tentar melhorar isso, para que o que aconteceu antes não possa voltar a acontecer agora. Obrigada, Kelita. Situações de tráfico no futebol? E sim, nós temos deparado com essa situação, mas num outro contexto, num contexto de contrabando. O contrabando de imigrantes é muito confundido com o tráfico de seres humanos, porque o tráfico tem a finalidade de exploração e o contrabando acontece com apoio à imigração ilegal. Mas pode ser consciente e pode ser de forma enganosa, e quando é de forma enganosa acontece também desta forma, com jovens que são ludibriados, pessoas que dizem ter a influência ou ter contactos ou ter a possibilidade de proporcionar a oportunidade de estar a jogar numa equipa aqui em Cabo Verde. Dizem, já tive casos de vários jovens que vieram da Nigéria, da Serra Leoa, da Libéria também, que disseram que lá a informação é que Cabo Verde mantém uma relação muito próxima com o Brasil e com Portugal em matéria de futebol, e mantém uma cooperação que funciona bem e que jovens têm tido a oportunidade de ir jogar nesses países, e por isso vêm nesse fluxo, saem dos seus países para virem para cá e daqui pensam que vão poder jogar em Portugal ou no Brasil, mas chegando aqui em Cabo Verde, muitos deles acabam por ser alojados, imaginem, em hotéis 5 estrelas. Depois simplesmente nunca mais vem esse agente, nunca mais vem esse dito agente, porque ele simplesmente recebe o valor que tinha que receber, gasta com a viagem, depois chegando aqui a pessoa é simplesmente abandonada. O telefone já não funciona, contactos, ninguém conhece, ninguém viu, e está num país que não conhece, não tem contactos, ainda por cima muitos têm que ainda pagar o hotel, porque se não pagam o hotel ainda estão numa situação ainda mais difícil. Enfim, tem acontecido, Cabo Verde tem sido sim uma rota para um destino que traficantes andam a usar para ludibriar jovens que vêm com a intenção de poderem trabalhar. E em outras situações também, né? Em outras situações. Obrigada. Há aqui outra questão que faz parte de um conjunto de 3. Eu acho que as duas, ou pelo menos a primeira, terá sido respondida pelo Suleiman ao longo da intervenção. Enquanto país de destino, as vítimas que conseguem escapar e são identificadas, vítimas estrangeiras, elas querem ficar a residir nesse país ou pedem, quer Cabo Verde, quer na Guiné, pedem retorno voluntário assistido e reintegração, ou ficando há um estatuto de vítima, ou vão por outros canais com pedidos de asilo, quer nos vossos países ou noutros países? Pelo que eu sei, diretor das crianças, que eu continuo o trabalho, é muito, porque o governo também trabalha no sentido de retornar essas crianças. As crianças são retornadas de Senegal para Bissau, de Gâmbia para Bissau. As crianças, quando chegam na Guiné, ficam 2, 3 meses junto da família. Porque temos que fazer uma reinserção condigna, uma reinserção efetiva, onde que as crianças possam frequentar as escolas. O retorno que se faz cá na Guiné, as crianças chegam junto com os familiares, ficam ali. Não há, como se diz, não há controle e não há seguimento dessas crianças. E as crianças acabam de voltar mais para o Senegal. Quase o retorno, para mim, tem que haver vontade política no que diz respeito ao retorno dessas crianças. Porque senão essas crianças vão voltar. Porque já acostumaram a pegar dinheiro.
A criança que já costuma pegar dinheiro, por exemplo, diariamente consegue 2.000, 3.000, voltar para a aldeia, que não consegue nem sequer 100 francos. Essa criança, assim que voltar para o Senegal, nunca mais vão ser pegos pela autoridade senegalesa. E neste momento, há crianças, milhares de crianças, nos centros de acolhimento em Senegal, que esperam do retorno, mas não há apoio. O governo também não tem, como é sabido, não há condições para que essas crianças possam voltar todo para a Guiné. E as pessoas, não há centros de acolhimento, não há apoio para essas vítimas, que é muito difícil, é muito complicado. Não há. Portanto, há um retorno, mas não há uma política de prevenção, ou depois, não há o antes, não há o durante e não há o após, Suleiman, não é? Não. Portanto, mesmo que haja um retorno, não há depois um sistema de proteção das crianças. De seguimento dessas crianças, não há. Muito bem. Pronto, para complementar e talvez trazer um pouco da nossa experiência. Nós aqui em Cabo Verde, nós temos deparado que as duas situações acontecem. Já tiveram vítimas que foram identificadas pelo Ministério Público, no entanto, não manifestaram interesse de não regressar a casa. Não há um estudo que mostre e que venha a nos explicar as reais razões. Muito delas justificam que vêm a oportunidade. Em umas situações aconteceu que as pessoas e essas mulheres já trabalhavam na área de prostituição e só queriam sair da exploração. Então, da situação de exploração. Então, queriam se ver livre da situação de exploração e queriam continuar em Cabo Verde, continuar a fazer a sua vida normalmente. Já tive situações em que as pessoas viam também a oportunidade de trabalhar em Cabo Verde, em outras áreas, e viam que o país poderia ser um país onde eles identificassem que poderiam ter uma vida digna. Mas também, nós já tivemos casos que nós identificamos que talvez a vítima não queria regressar por medo de represálias. Porquê? Porque o recrutamento o recrutamento das vítimas acontece na comunidade. Não é? E o traficante, o seu primeiro ponto de operação é a comunidade onde ele está inserido. Então, ele conhece bem, se articula bem, consegue identificar as pessoas mais suscetíveis e mais vulneráveis para essa situação, pois, sobretudo pela questão da pobreza, não é? Consegue facilmente, junto das famílias, convencê-los de que esta é uma solução promissora para ambos, não só para a família, como também para a pessoa, para a vítima, no caso. Então, as vítimas têm medo da represália, mas têm também questões associadas à questão social e religiosa. Tem pessoas que simplesmente não conseguem retornar a casa porque já porque sofrerão, não é, todo o estigma e todo o preconceito de terem falhado num projeto migratório que possivelmente tinha tudo para dar certo. Então, há essas duas questões, às vezes, nós precisamos também, é algo que nós acreditamos que precisamos entender melhor, mas sim, há vítimas que não querem regressar e manifestam-se porque sim, preferem integrar-se em Cabo Verde. Cabo Verde ainda não tem uma resposta, um programa montado que dá resposta para apoiar a integração. No entanto, a lei prevê que essas vítimas têm direito à autorização de residência, no mínimo 6 meses, extensível até 1 ano, para que elas possam, sim, se desejarem, ter formas de trabalhar e de viver, não é? Mas ainda falta muito, falta que essas vítimas tenham algum estatuto que os permita ter acesso à formação profissional, a abrigo. Cabo Verde também, eu vi que Guiné não tem, Cabo Verde também, em matéria de abrigo, há uma deficiência. E pronto, nós acreditamos que nesse sentido não está totalmente claro, mas há uns indícios que vão nos mostrando aqui essa tendência. Uns que ficam, uns que querem voltar, e os que voltam, para nós também é um desafio, porque e sempre será um desafio, sobretudo para os países. A OIM entra com uma vantagem, que eu diria, com
não diria, talvez não uma vantagem, mas uma solução. O OIM, por ser um organismo internacional que trabalha diretamente com as pessoas, no caso com os imigrantes, com as vítimas de tráfico, poderá acionar a sua rede de escritórios que estão por aí na maior parte dos países do mundo e poderá assim conseguir fazer essa ponte. Então as vítimas que saem daqui são recebidas lá pelos colegas da OIM, conseguem fazer o trabalho que é exatamente de integração, não é? E antes disso, há um trabalho também que é feito pré, porque nós, qualquer vítima, antes de nós enviarmos, trabalhar no seu retorno, é feito a avaliação da questão de segurança e a avaliação da questão familiar, socioeconómica e tudo, é feito antes da vítima regressar. Se nós identificarmos que efetivamente não há condições para regressar para a mesma comunidade, nós já tivemos isso. Havia uma vítima que nós apoiamos que retornou, mas não tinha condições de retornar para a casa dos seus pais. Tivemos que acomodá-la num abrigo durante um período até encontrarmos uma solução. E quando a solução foi ir viver com a avó no interior, pelo menos por um tempo, até ela poder trabalhar na sua reintegração. E ela queria continuar a estudar e ter uma forma de ter uma profissão para poder trabalhar. Então, sempre eu acho que, dependendo da situação, haveremos de lidar com as duas vertentes, não é? Obrigada. Ana, só mais uma pergunta muito prática e é 20 segundos para cada um, para o Suleimane e para a Kelita. Alguém que esteja aqui na assistência ou ouvir-vos na Guiné-Bissau, em Cabo Verde, se tiver uma suspeita, contactam quem? Se houver, podem contactar, mas um número, um e-mail para quem está a ouvir na Guiné ou em Cabo Verde. Contacto das vítimas ou quem? Não estou a perceber. De alguém que tenha uma suspeita ou de uma própria vítima ou um familiar? Tem um número de denúncia. Tem um número de denúncia para o Instituto da Mulher e Criança, para a Polícia de Ordem Pública e Guarda Nacional. São essas pessoas que são responsáveis disso. E também há um número que a Polícia Judiciária já tem, desde o mês passado. Já tem um número de denúncia. Qualquer caso pode ligar para esses números. Obrigada. Kelita. Pronto. Aqui em Cabo Verde, nós não temos uma linha verde, que é uma linha só para tráfico humano. Mas a recomendação nacional é que se use a linha de denúncia para qualquer crime e será devidamente encaminhado. No entanto, nós também podemos diretamente receber qualquer denúncia, que nós também podemos dar o devido encaminhamento junto com as autoridades nacionais. Então, nós podemos sempre receber os casos via telefone ou via e-mail. Neste momento o nosso telefone está com problemas, mas sim, é o 260 9600, que é o número aqui do nosso escritório, e nós podemos sempre encaminhar, ok? Eu vejo que tem uma pergunta, Ana, não sei se temos ainda tempo para alguma resposta no chat. Eu temo que se sairmos não vamos conseguir mais ver as questões. Eu estou a ver que há questões aqui ainda que não são respondidas, não sei se temos tempo para dar algum feedback. Não sei, Kelita, se existirá assim alguma que queira responder, porque senão também podemos depois responder a estas pessoas. Eu vejo rapidamente, eu vejo aqui que a Sara Silva está a nos questionar qual é a experiência que tem com os países executores destas crianças que são traficadas, e esses pais que entregam os filhos, se os trocam por dinheiro ou não. Eu acho que essa é uma experiência sobretudo para a Guiné-Bissau. Ela ainda pergunta: a colaboração da OIM é física, se estão convosco no treino todos os dias, ou se é algo mais esporádico. A OIM tem um trabalho, somos uma das poucas agências das Nações Unidas que trabalham no treino diretamente com as pessoas, com as vítimas. Então o nosso trabalho acaba sendo mesmo muito parecido com o trabalho que
qualquer ONG, qualquer organização social civil possa fazer. E sempre trabalhamos em rede também. E a última pergunta, talvez, que ela diz aqui, as vítimas que conseguiram escapar têm informação se a maioria fica... isso já foi respondido em Cabo Verde. Estive a percorrer, obrigada. Boa, obrigada, Rita. Obrigada eu pela atenção. Ana, terminamos, não é? Tínhamos aqui tempo, tínhamos aqui conversa para mais umas horas. Bom, Rita, obrigadíssima por esta excelente moderação. Muito obrigada, Suleimane e Kelita, pela vossa experiência. Efetivamente percebemos que os testemunhos que dão são de pessoas que estão no terreno. Nós, quando começamos a trabalhar nesta área e vamos para o terreno, é que vamos conseguir começar a perceber quais é que são os problemas e percebemos que são estes pequeninos passos que às vezes parecem quase insignificantes, mas que permitem percorrer este caminho e traçar um trajeto que é cada vez mais estruturado e procuramos que seja mais eficaz na prevenção, combate e no apoio a estas vítimas. Houve aqui palavras-chave que nós fomos falando: apostar sempre na sensibilização para a prevenção, capacitação dos profissionais, os próprios profissionais também estarem capacitados quer para sinalizar estas vítimas, para conseguirem ler alguns sinais que podem nos chamar a atenção de que poderíamos estar perante uma presumível vítima, mas também que eles próprios tenham formação e estejam capacitados para trabalhar com estas vítimas, que era aquilo que eu estava há pouco a referir. Apostar na fiscalização, garantir a aplicabilidade da lei, ou seja, há aqui muitos pontos que todos, de uma maneira ou de outra, têm que continuar a ser trabalhados e ser investidos, não só por entidades não governamentais, mas entidades governamentais têm que ser um trabalho em conjunto, e não só nacional, mas também internacional. Isto tudo para salvar vidas, não é, Kelita? Pronto. Gostava mais uma vez de agradecer a todos, a quem assistiu também a este webinar. Muito obrigada pelas vossas perguntas. De facto, pode existir aqui uma ou outra que não foi respondida, mas para 1h30 isto acaba por ser assim bastante apertado. E gostava também, já agora que é um momento de partilha, de vos deixar aqui uma sugestão que o Manuel Gonçalves deixou na parte das perguntas sobre um filme na Netflix, que é Eu Sou Todas Elas, que aborda esta questão do tráfico de seres humanos, e obrigada, Manuel, por esta sugestão. Relativamente a nós, Saúde em Português, Mercadoria Humana, brevemente iremos divulgar o próximo webinar, estejam atentos, vão acompanhando as nossas redes sociais, e espero muito sinceramente que durante esta 1h30, um bocadinho mais, tenhamos conseguido corresponder às vossas expectativas. Guiné, Cabo Verde, Lisboa, muitíssimo obrigada pela vossa presença. Muito obrigada a todos. Não sei se querem dizer alguma coisa antes de nos despedirmos. Eu rapidamente volto a agradecer pela oportunidade. O diálogo foi bastante rico e é bom também perceber a outra experiência. Eu acho que na questão do tráfico humano, quanto mais exposto, e não só, em muitas questões sociais, mas quanto mais expostos nós estivermos a dialogar, é mais rico em termos daquilo que nós podemos aprender com os outros. E eu insisto, estávamos um trio tão bem montado e com muita pena a Natália não pôde trazer a experiência do Brasil. No entanto, Rita, foi um prazer para mim também contar com a sua moderação e as perguntas estão muito bem elaboradas. Parabéns a todos pela organização e a todos também que estiveram cá connosco até agora. Muito obrigada pela vossa atenção. Para mim é um prazer e contem sempre. Está bem? Obrigada, Kelly. Para mim também, muito obrigado. Agradeço a Saúde em Português e a moderadora Rita. E neste momento estamos a precisar de formação no domínio do tráfico, que é muito importante para nós, e não só a Glucomi, que é denominada a nossa organização, mas precisamos muito em ter mais conhecimento sobre o tráfico de seres humanos, porque nesse momento Guiné-Bissau é um país vulnerável, é um país muito vulnerável no que diz respeito ao tráfico. E também queria tocar sobre
uso da internet das meninas, das crianças, assim, que eu queria sempre falar que precisamos de formação nesse domínio. Se há possibilidade, queremos sempre a formação no domínio do tráfico e no uso da internet das crianças. Muito obrigado. Vamos entrar em contacto. Obrigada. Muito bem. Ok. Pronto. Muito obrigada. Uma boa tarde a todos e até breve. Beijinhos. Obrigada. Obrigada.